Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, isso é o 14:6. Isso é 1:14, né? 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora 1:14, pastor, por favor, então. 1:14, a gente também lê isso aqui, que é uma revelação completa. Vai. 1,14. E o Verbo se fez carne e Sim. habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele não é apenas a palavra falada, ele é a palavra encarnada. A gente via a palavra nele, aqueles que andavam com ele. E ele trouxe uma revelação final e perfeita quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia é, eu, Jesus, é que encaminho vocês de volta a Deus através do meu ensino, da minha palavra, da minha orientação. Então, nosso Salvador precisava ser um profeta. O que Cristo fez? Morreu. A gente tem uma visão simplista de dizer assim: o que é que Cristo fez? Morreu em meu lugar. Não só isso. Para se qualificar para morrer no meu lugar, ele precisava ser primeiro um profeta. Para depois ele morrer no meu lugar como um sacerdote. Para depois ele conquistar a autoridade de rei sobre os seus discípulos. Entenderam? Então, não é uma coisa assim, não. O que é que Cristo fez? Ele morreu. Não. A gente precisa entender esses ofícios como muito importante para a mediação de Cristo com o seu povo. Mais um pouco. Cristo como profeta. Luan, mais outra aí, por favor. Outra parte do Cristo como... Tá, antes de irmos para lá, veja como é interessante o nosso catecismo maior, na pergunta 43, como é que ele responde. Como exerce Cristo as funções de profeta? Lembre-se, o que é o catecismo maior, pastor? Parece essa linguagem meio de católico. Não tem nada a ver. É uma linguagem protestante. E o catecismo maior e o menor é um conjunto, junto com a Confissão de Fé de Westminster, de 1648, que é uma... 45 começou, terminou em 48, que é uma compilação das principais doutrinas, sistematização e organização do pensamento cristão a respeito das principais doutrinas das Sagradas Escrituras. Então, a Confissão de Fé, ela foi um documento de 33 capítulos, tiraram alguns do Papa já, aí ficou, eu acho que 31, né, Silas? Ou é 29, 31. E agora esse foi reduzido por causa da questão do Papa como anticristo, aí a confissão foi reduzida aqui na América, e eu concordo com isso. Agora, os catecismos maior e menor, eles são um sistema de perguntas e respostas. O catecismo menor, breve catecismo, é mais fácil, mais curto, mais rápido, 107 perguntas. O catecismo maior é mais amplo e mais aprofundado, ele tem 196 perguntas. Então, na pergunta 43, para explicar como Cristo exerce a função de profeta, esses teólogos, mais de 72 teólogos puritanos, disseram o seguinte a respeito disso: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos pelo seu espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Como é que Cristo faz a função de profeta? Revelando a nós tudo o que nós precisamos saber para agradar a Deus e obedecer ao Senhor. Cristo exerce essas funções, revelando à igreja em todo o tempo, pelo seu Espírito e pela palavra, de que aquilo que a igreja precisa saber para poder andar nos caminhos do Senhor. Como é que eu e você saberíamos como a gente se comportar se não existisse a palavra, e não existisse a palavra revelada primeiro em Cristo, ele como palavra encarnada, depois ele ter deixado todas as suas palavras para nós, registrado no livro, e agora seu Espírito aplica em nós. Como a gente iria saber o caminho de obediência a Deus se não fosse assim? Então, essa função de Cristo como profeta é muito importante. Serve para edificação e salvação da sua igreja. Mais um pouco, por favor. Vai, Samuel. Como sacerdote. Agora, outros textos. Aí, sacerdócio é uma coisa que a gente não precisa, talvez, gastar muito tempo nisso, porque todo mundo sabe que Cristo foi o sacrifício perfeito para morrer em nosso lugar. Mas, mesmo assim, vamos abrir Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16, Hebreus 7, 24. Por favor. Gustavo, leia aí para mim Hebreus 4, 14 e 16, Gustavo.
e Samuel 7, 20, Samuel de Júlia 7, 24, 25. É porque tem 2 Samuel, tem que ler de Júlia e de... né? Vamos ler o Hebreus com 4, 14, 16 com o Gustavo. Vai lá, Gustavo. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Ele ofereceu de uma vez por todos o sacrifício perfeito, foi isso que lhe gostava. Mas vamos confirmar com Hebreus 7, 24, 25. É Samuel de Júlia. Olha aí. Sua frente. Samuel de Júlia. Ao Jorge. Oxi. Samuel, filho do Samuel. Samuel, filho de Júlia. Ah, eu misturei tudo. Desculpa, Jorge. Porque Jorge tem um filho Samuel. Desculpa. Ato falho meu, ô Jorge. Olhei para Jorge e falei Samuel. Desculpa, Jorge. Não tem problema. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja, não é apenas que ele foi o sacrifício perfeito, como leu Gustavo, mas que ao oferecer esse sacrifício perfeito, ele agora continua fazendo o papel de sacerdote, intercedendo por eles. Porque onde Cristo está agora? Agora, nesse exato momento. À direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É isso que diz o texto. Então, Cristo continua exercitando seu ofício de sacerdote. Porque ele foi, primeiro, o sacrifício perfeito, mas não parou aí, não apenas na entrega, mas agora na intercessão. Porque o sacerdote era aquela figura que intercedia pelo povo. O sacerdote é aquele que ia diante de Deus levar as ofertas, os sacrifícios que eram feitos por imolação de animais, e na presença de Deus. Ele levava e oferecia na presença de Deus, para perdoar os pecados. O que Cristo fez? Ele se entregou, ele foi a principal oferta, ele morreu na cruz, mas também ele fez o quê? Ele continua intercedendo por nós. Todas as vezes, eu fico pensando, né, como é que é essa intercessão. Todas as vezes que a gente faz algum tipo de pecado, talvez ele tenha que dizer de novo, isso é na minha cabeça, talvez ele tenha que dizer de novo, do lado do Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como ele fez na cruz. Então, de alguma maneira, Cristo continua exercendo o seu papel de sacerdote. Jesus, como função sacerdotal, ele tem a mediação entre Deus e os homens. Jesus, como sumo sacerdote perfeito, ofereceu-se como o único sacrifício definitivo e ainda continua intercedendo por nós, continuamente. Você entende? Então, essas coisas são muito importantes para a gente perceber que Cristo reúne nele a característica de profeta e sacerdote. Vamos ouvir o que o Catecismo Maior diz sobre essa pergunta, sobre esse tema. Dá uma passada aí, por favor. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício e sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Isso é que diz o nosso catecismo maior. Mais um pouco. Agora, a última função. Cristo como rei do seu povo. Mateus 28, 18. Pedi para Milka ler. E Apocalipse 19, 16. Raul, por favor, abre aí, Raul, lá no Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 19, verso 16. Vamos ouvir Milka e depois Raul. Esses dois textos, como Cristo, como rei. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção. Cristo está dizendo assim, não tem ninguém com maior autoridade do que eu. Eu conquistei isso. Se lembra, tem outra passagem, quem puder pode me relembrar, agora eu não sei, eu acho que sim, é Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9 a 11, quem achou pode ler, que revela muito bem que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso? Filipenses 2, 9. Dá aqui para a Bruna ler para poder ficar gravado. Lê, Bruna. Eu não sou Bruna. Oh, Tá bom. O que está acontecendo comigo hoje? Eu estou trocando. É Bruno, porque Ana é marido de Bruno, esposa de Bruno, eu estou chamando de Bruno. Ah, meu Deus. Hoje está difícil. Desculpa, Aninha. Vai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Vocês entenderam aí? Toda autoridade. Quando Jesus disse isso em Mateus, toda autoridade me foi dada, Paulo está dizendo que foi mesmo. Tanto é que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ninguém vai deixar de reconhecer isso. Filipenses 2, 9 e 11 diz isso. Todo mundo, o ímpio, o que é incrédulo, o ateu, vai ter que dizer Ele é Rei. Vai reconhecer. Não tem jeito. Não por uma atitude de adoração, mas uma atitude de reconhecimento. Se lembra do soldado? Os soldados romanos que quando viu tudo que estava acontecendo, o céu ficou preto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? Aquela cena toda, ele na cruz. Aí um dos soldados disse, esse daí era realmente filho de Deus. Esse era mesmo. Está dizendo que ele se converteu? Não necessariamente, mas houve o quê? Um reconhecimento. É isso que vai haver. Todo joelho vai dizer, e se dobrar e dizer que ele é rei. Então, vamos Apocalipse 19, 16 com Raul. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é a descrição do Cordeiro, isso é a descrição de Jesus Cristo na glória. E na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus é como Rei soberano. Ele reina sobre todas as coisas com justiça e amor. Seu reino é eterno e invencível. Alguém pode dizer, cadê o reino de Cristo? Aí eu digo, ele aqui. Olha ele aqui e olha ele em todas as igrejas espalhadas por todo o mundo na face da terra. Nós somos os súditos deste rei. O reino dele está em nós. Dizia ele mesmo, o meu reino está em vós. Aqui o reino dele. Pastor, eu não consigo ver esse Jesus reinando. Não consegue. Aqui. Reinando sobre sua palavra, sob o domínio da sua palavra, sob as orientações que ele mesmo deu nas Escrituras. Por que você acha que a gente cultua ele? Por que você acha que a gente ora em nome dele? Por que você acha que a ceia é por causa dele, para anunciar a morte dele até que ele venha? Por que você acha que a gente faz todas as coisas no culto? Porque ele é rei. Por que ele é rei? Porque ele manda. E a gente obedece. E nós somos os seus súditos. Então o reino dele está presente entre nós. Já é visto entre nós e será muito mais visto quando ele voltar, estabelecer os novos céus e a nova terra, definitivamente, onde habitará a justiça. Então, é isso que a gente precisa entender. Deus reúne essas três coisas. Por que isso é muito importante? Deixa eu só confirmar com o ensino do rei, sobre rei. Aí é um ensino muito bom do Catecismo Maior. É longo, mas eu vou resumir. Coloca lá para nós, Luan, por favor. Como Cristo exerce a função de rei? Presta atenção nisso. Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhes oficiais. Por que vocês acham que tem os pastores, presbíteros, diáconos oficiais? Ele deu à igreja para tomar conta da igreja. Leis,
disciplinas para governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência, corrigindo-os por causa dos seus pecados. Uma das marcas da verdadeira igreja é que ela não negocia pecado, ela trata com amor, mas trata. Disciplina eclesiástica é uma coisa que nós não vamos nos afastar aqui nessa igreja. Se precisar disciplinar, inclusive o pastor tem que fazer. Não tem isso não. Porque para evitar que um pouco de fermento levede toda a massa, que uma laranja podre no cesto contamine todas as outras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, soube que um desgraçado estava deitando com a mulher do pai dele. Com a mulher do pai dele, não é mãe dele, né? Era a mulher do pai dele. Ele de lá, daqui eu estou ouvindo que uma tamanha infame dessa que nem acontece no meio dos ímpios e vocês estão aí fazendo o quê? Notifica esse cara, manda ele embora daí e entrega ele a Satanás para ver se no último dia a alma dele é salva. Isso é 1 Coríntios capítulo 5, é Bíblia. Ah, pastor, mas é politicamente incorreto hoje a gente disciplinar alguém? Como assim? Como assim? É ato de demonstração de amor. Qual ato mais de amor que você faz com o seu filho, a não ser corrigi-lo quando ele erra? Você acha que é só quando você dá um presente do Natal? Você não quer que aquela criança se perca. Então você, em amor, corrige. Você diz, meu filho, não vai por aí. Vai ser ruim para você. Hebreus capítulo 2 diz que Deus corrige os seus filhos porque Ele ama os seus filhos. Hebreus 12. Correção. Então, quando a confissão está dizendo, Ele recompensa por obediência e corrige-os por causa dos seus pecados, Ele faz isso hoje, através da igreja. Igrejas sérias, que estão buscando obedecer ao Senhor. Mas as igrejas, empresas, não vão disciplinar os seus clientes. Elas precisam do dinheiro deles. Está preocupado que eles vão embora e não compram o produto. Isso é empresa, não é igreja. A igreja está comprometida de ser o reino de Cristo. E no reino de Cristo tem leis. Tem disciplina, tem amor demais. Por isso que a gente, quando disciplina, a gente não quer mandar ninguém embora. A gente quer que a pessoa se restaure, porque é uma grande vitória para nós. Sabe qual é o dia mais feliz da minha vida? Quando eu vejo que alguém foi disciplinado e a gente vai anunciar a restauração dele, como a gente aconteceu um caso desse em Orlando recentemente. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. O evangelho venceu. O evangelho triunfa sobre o pecado. Essa é a mensagem que a gente manda. Quando a gente disciplina o irmão, restaura ele, está dizendo assim, o evangelho triunfou. Porque ele foi corrigido. E ele está aqui no meio da gente, não foi perdido. Louvado seja Deus por isso. Por isso, por favor, se o pastor de vocês precisar de correção, faça. A começar em mim. Mais um pouco. Preservando-os por causa dos seus pecados. Veja, ele preserva. A correção não é apenas para jogar embora, mas para preservar, para manter puro. Preservando e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos. Quando você pertence ao reino de Deus, olha os bônus aqui. Você é suprido de força para lutar contra o pecado e as tentações. A igreja nos protege. Restringindo e vencendo todos os seus inimigos. E poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. E também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao seu evangelho. É assim que Deus reina sobre o seu povo. Cristo reina sobre o seu povo. Vai mais uma ali. A unidade dos 3 ofícios, deixa eu falar isso, depois eu vou aplicar algumas coisas para a nossa realidade hoje. Cristo exerce esses ofícios de maneira harmoniosa. Ele é ao mesmo tempo mestre, mediador, ou sacerdote, e governante. Sua obra redentora é completa e eficaz. Se você tirar alguns desses ofícios, fica um Cristo desequilibrado. Se Cristo é só profeta e sacerdote, não é rei, o que adiantou ele pregar a palavra, morrer na cruz para não dominar o seu povo? E como ele vai dominar o seu povo, se ele não dirigiu o seu povo pela palavra e não morreu no lugar do seu povo, ele pode reinar? Não. E como ele pode reinar sendo profeta,
ele é o profeta, ele é rei, mas ele não morreu para conquistar isso. Ele pode reinar e ser profeta do seu povo? Não. Tire qualquer um desses ofícios de Cristo e a coisa fica desequilibrada. E você não tem um mediador, você não tem um salvador. Se você tirar qualquer um desses ofícios, você não tem um salvador. Ele não pode mediar. Ele tem que ser profeta, sacerdote e rei. Mais uma passagem aí, Luan, por favor. A importância dos ofícios para a nossa fé. Profeta, conhecimento e direção para nossas vidas. Sacerdote, perdão e intercessão contínua. E rei, soberania e esperança na restauração final. E a pergunta para a nossa reflexão: como posso viver de forma que Cristo seja realmente o profeta, sacerdote e rei diariamente nas nossas vidas? Eu vou passar a pergunta para vocês, mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês. A gente vive num tempo muito louco. E o tempo sempre foi assim, sempre teve heresias. Mas o que me deixa muito pressionado, talvez por causa do advento da internet, essas coisas sempre existiram, mas agora elas estão muito patentes, muito nuas diante de nós. É a capacidade que alguns líderes religiosos têm de querer tomar os ofícios de Cristo. Tem pessoas aí, meus irmãos, se comportando como rei e dominando a igreja, manipulando a igreja, maltratando a igreja, se sentindo dono da igreja. Isso é um pecado, uma blasfêmia contra o Senhor Jesus. Tem gente por aí achando que a palavra de Deus não é suficiente, eles precisam ser os grandes profetas da vez, profeta da minha geração. O profeta da minha geração é fulano. Já viram isso, não? Como homens mais espirituais que existem no mundo, eles tomam para si o ofício de Cristo como profeta. E sabe o que me deixa mais indignado, mais chateado? É que eles nunca morreram por ninguém. Eles nunca deram a vida por ninguém. Como eles podem ter a petulância de se auto-intitular profeta único do povo de Deus e dono único do povo do Senhor? Isso é blasfêmia. Eles não morreram por nada. Eles não deram a vida por absolutamente ninguém. Pelo contrário, eles exploram as vidas. Eles roubam descaradamente. Então, cuidado. Respeite seus líderes, seu pastor, mas nunca troque o lugar dele, o lugar de Cristo, desculpe, por eles. Cristo tem que ter um lugar único na sua vida. Ele é o seu profeta, ele é o seu sacerdote e ele é o seu rei. Os pastores, os líderes, são facilitadores para que essa verdade fique mais evidenciada. Se um pastor e um líder trabalham contra isso, ele não é digno de ser respeitado. Se ele quer tomar o lugar de Deus, de Cristo como rei, e dominar a igreja, se ele não se submete à ordem da palavra do Senhor, eles não devem ser seguidos, esses homens. Não devem ser seguidos. Se eles se arrogam ser o único profeta na face da terra que fala em nome de Deus, também não o acompanhe, é mentira. Nenhuma igreja toma para si a autoridade de ser a única igreja no mundo. Isso é seita. Isso é um comportamento de seita. Então, portanto, meus irmãos, cuidado. Respeite seus líderes, ame-os, suporte-os, suporte no sentido de dar apoio. Mas eles são apenas cooperadores do grande rei, do grande Senhor, do único profeta, sacerdote e rei. Amém? Então eu deixo vocês agora para as perguntas, algumas perguntas. Emerson está com o microfone. Davi, por favor. Vou inaugurar essa pergunta. Por favor, Davizão. Fica à vontade, querido. Pastor, nós tivemos lições preciosas hoje, a questão dos 3 ofícios de Cristo. Na questão prática da igreja hoje,
eu quero começar só pelo primeiro, porque Claro. dá para se estender aos outros ofícios. Aham. Mas nós reconhecemos Cristo como sacerdote, como profeta perfeito. Uhum. Podemos entender que, sendo perfeito, ele não deixou nada a se dizer ou esqueceu de falar alguma coisa. A profecia está perfeita. Perfeito. Para mim, se você está falando isso como conteúdo revelacional, Isso. a sua afirmação é perfeita. Isso. Perfeito. Nós crendo nisso, e a confissão de fé dizendo que nós não precisamos de novas revelações, Uhum. justamente porque ele é o profeta perfeito. Uhum. Se nós aderíssemos a novas revelações, então estaríamos abrindo o pressuposto de que haveria algo a mais que ele deveria falar e não falou, então não caberia no posto de perfeito. Exatamente. Por isso cremos que não há necessidade de novas revelações, é isso? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Bom, Davi. Não sei se você concluiu tudo, mas eu vou por partes, depois você pode continuar se você tiver outra pergunta para as outras sequências. Essa pergunta, Davi, é muito interessante. Porque, assim, olha, nós temos que se aproximar dela com devido cuidado. Se nós estamos falando de revelação no sentido de conteúdo revelacional suficiente para o que a gente precisa viver nessa terra, caminhar debaixo do governo do Senhor, seguir a palavra dele e com isso, obedecê-lo e honrá-lo, sim, a Bíblia é completa. Não precisa nenhum acréscimo de conteúdo revelacional. Agora, onde é que está o problema? Que as pessoas, às vezes, querem revelações para algumas coisas que não é esse conteúdo revelacional. Por exemplo, vamos exemplificar. Eu devo casar com fulano? A Bíblia não se compromete a responder essa pergunta de forma direta. Ela te dá princípios para você entender se o fulano é da parte de Deus, da semente santa ou não, para tu se juntar com ele ou não. Entende? Então, às vezes, as pessoas querem uma revelação. Aí eu digo, que tipo de revelação você quer? Conteúdo revelacional que já te ensina a seguir a Deus e os seus princípios? Ou para tu descobrir se tu tem que comprar o carro, se tu tem que viajar, se tu tem que namorar? Que é isso? Então, as pessoas confundem esse tipo de conteúdo, porque eu estou separando aqui. Separando. Eu estou falando de conteúdo revelacional. Mas, pastor, então o senhor quer dizer que para essas outras coisas, que não é conteúdo revelacional, a gente precisava de revelação? Não também. E vou explicar por quê. O que é que vai nos guiar na tomada de decisão da nossa vida? Alguém se arrogando um profeta e dizendo, eu vi fulana casando contigo, entrando no altar. Já viu esse tipo de gente dizendo, eu vi você que falando assim. Aí o irmãozinho vai em casa e é a pior desgraça da vida dele. Então, veja, para casar com fulano ou para comprar o carro, você tem orientações bíblicas suficientes. Entenda bem. A palavra já é suficiente para saber se você tem que casar com alguém, se comprar isso. Por quê? Porque ela dá todo o norte para você. Se uma pessoa não é da linhagem da semente santa, pode vir pastor, apóstolo, arcanjo, bispo, arranjar esse casamento para você, você vai dizer, não, ela não se comporta, ou ele não se comporta como alguém que teme ao Senhor. Eu não vou me casar. Você entende? Que não é a sua experiência que guia a decisão, mas a sua experiência tem que estar cativa aos princípios revelacionais para que você tome a decisão. Alguém está em dúvida se vai comprar um carro ou não. O que é que as escrituras dizem sobre essas coisas? Se você vai fazer uma empreitada, primeiro você senta, você calcula. Jesus Cristo, quem é que vai construir um prédio e não senta e faz o cálculo? Jesus Cristo ensinou isso. Então, por que Jesus Cristo ensina você a fazer cálculo e você não faz um cálculo na hora de comprar o carro porque você acha que tem que ter aquele carro? E você não tem condições de pagar a parcela. E você vai se endividar, vai faltar dinheiro para a escola do menino, para o leite, para o pão. Você deve comprar esse carro. Aí eu preciso de alguém dizer assim, eu te vi tu com a chave na mão. Os profetas de plantão.
Eu vi você com a chave na mão daquele carrão. Eu vi tu com aquele carro da chave na mão. Tu precisas disso mesmo? Ah, pastor, já vi, já deu certo. Teve gente que disse para mim, deu certo, pastor. Sim, e por que dá certo? Você agora vai ter que se basear, porque deu certo uma vez. Você agora vai ter que basear a sua vida inteira nesse tipo de revelação. Entende? Então, eu vejo pessoas se guiando por coisas que elas não precisavam. Elas têm a palavra. Casamento, mas porque eu não sei se Deus uniu. Não, pegam aquele texto e diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Como que, não, pastor, tá vendo? Eu me casei daquela vez e Deus não me uniu, não. Porque se tivesse unido, não separe o homem. Ei, por favor, entenda a interpretação do texto. O texto está dizendo que quando você decide se casar, Jesus está dizendo isso em Mateus 19, quando você decide, depois de todas as suas análises, Deus vai selar vocês, e o casamento é indissolúvel para Deus, porque ele odeia o divórcio, como diz Mateus 2:16, ele odeia o divórcio. Então Deus une quando você toma a decisão, é isso que você quer, é essa coisinha que você vai andar o tempo todo do seu lado, ok, a decisão é sua, está selado. Agora não se separe mais não. É para sempre, filho. Você vai ter que arrumar um jeito. Você que vai ter que dar um jeito. Você vai ter que se reinventar, pedir perdão, conversar, dialogar. Mas é para sempre. Você entende? Milka, não tem jeito não, é para sempre mesmo. Milka estava cochichando alguma coisa no vídeo de Davi, eu não pude perder. Essa disse, fazer o quê, né, Milka? Então, assim, meus irmãos, vocês entendem? Então, cuidado com isso, cuidado com esse tipo de revelação para conteúdos que não são revelacionais, que a gente precisa de alguma forcinha. Mas, pastor, já deu certo. Cuidado com esse negócio de dar certo. Cuidado. Muito cuidado. Satanás tem poder para confundir, se for, até os eleitos, diz a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que tudo que está na boca de muitos irmãos piedosos e crentes por aí é da parte de Satanás. Não é isso que eu estou dizendo. Mas cuidado. Muita gente foi atrás de tudo isso. Essas profetadas. E muita gente já quebrou a cara por conta disso. Fique com conteúdo revelacional. Alguém chegou para uma irmã. Um dia chegou para mim, nunca me viu pela primeira vez, botou a mão no meu ombro e disse, pastorzão, Deus vai fazer um rebuliço na tua vida. Aí eu ouvi aquilo e disse, misericórdia. Olhei para ela, minha irmã, muito obrigado. Mas a senhora podia me responder uma coisa? O rebuliço é por bem ou para o mal? Aí ela, Deus vai fazer um rebuliço, receba, homem. Eu digo, recebi, pronto. Ele fez um rebuliço. Tem rebuliço na nossa vida o tempo inteiro, não? Olha eu aqui na América, rebuliço. Agora, por causa disso, o cara vai dizer assim, não foi da parte de Deus, pastor, tu não vê, não. Olha o rebuliço que ele fez, tu está na América. Grande coisa está na América. Grande coisa. Podia estar no meu Brasil. Muito bem, obrigado. Estava lá, tranquilo. Então, cuidado. Muito cuidado. Eu não estou querendo dizer que Deus tem que agir dentro de uma caixinha. Que não tem coisas e experiências que a gente às vezes não sabe interpretar. E que Deus nos levou a isso. Eu não estou querendo tirar o sobrenatural de Deus. Entenda, por favor. Mas eu só estou querendo nos precaver das nossas carnalidades que a gente chama de espiritualidade. Entende? Mas eu confio que Deus pode fazer infinitamente mais que a gente pensa. Eu confio que Deus pode mandar alguém para nos dar um sinal, uma exortação. Pode. Eu não estou dizendo não com isso. Eu estou dizendo que para medir as nossas experiências, a gente se submete à palavra de Deus. Se submete, se guia pela palavra do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Ok? Não sei se responder aí, Davi, mas era mais ou menos isso. Obrigado, pastor. Dentro dessa perspectiva, o que nós podemos aprender com o segundo ofício de Cristo? Então, ele é o
o intercessor O único intercessor e sacerdote que fez o sacrifício Isso, perfeito. isso a gente pode levar, essa perspectiva a gente pode levar tanto para o sacerdócio, como também para o rei, né? Porque hoje no meio religioso, Isso. nós vimos que tem muitos ensinos que não está lá Jesus como o único intercessor. Isso. A E como rei. pergunta é a prática dentro desse ofício de Do ofício. O Davi está preocupado que a gente passe por essas questões e ele está certo, porque é o seguinte, por exemplo, cuidado com essa questão de intercessão. Tem cara que diz assim, pastor, eu vim aqui. Eu digo, para quê? Para o senhor orar por mim. Como a oração dele fosse menos poderosa do que a minha. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração do pastor, não. Não é a oração do apóstolo, do bispo e tal, não. É a oração do justo. Então, cuidado com isso, viu? É outro tipo de desvio que a gente percebe. Essa coisa da exaltação de uma espiritualidade de alguém. O cara espiritual, se ele chegar para você, se alguém chegar para ele e pedir para ele orar, o espiritual mesmo vai dizer o seguinte, meu irmão, vamos fazer melhor. Você ora por mim e eu oro por ti. Porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Entende? Diga, Diogo. Diga. Fala aí, por favor, Diogo, por causa da gravação. Inclusive é sobre isso que a Igreja Católica comete uma das piores heresias, né? Exatamente. Por causa do ofício papal, da questão do único intercessor, verdadeiro intercessor, única ligação entre Deus e os homens, ser o Papa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas Juliano está pedindo a palavra ali. Em relação à profecia, ou profetada, não sei. Tem dois ingredientes que, quando eles se encontram, dois tipos de pessoas, quando eles se encontram, pode trazer consequências catastróficas para a vida de determinadas pessoas. Por exemplo, e o senhor já mencionou isso, o pastor, entre aspas, mal intencionado, que dá um monte de profecia para manter o cliente, ou o crente. E aí, o crente, que é neófito, ou que não quer mesmo ter o conhecimento, ou não tem por alguma razão, encontra esse cara. Então, ele vai dar uma profecia para o cara, e o cara, por não ter conhecimento bíblico, vai aceitar aquela profecia. Minha pergunta é, o estrago que isso faz na vida das pessoas quando essa profecia não acontece. Tá. E elas culpam a igreja, o pastor, e às vezes se sentem culpadas. Por quê? Porque agora ela está com raiva de Deus, porque o pastor falou que ele ia casar com a mulher ia casar com o príncipe encantado, ou o homem ia ficar milionário, e não ficou. E pegou um sapo, ok. Em vez de um príncipe, né? Isso pode trazer consequências catastróficas. O cara toma raiva de Deus, da igreja, dos crentes, de todo mundo. Sim ou não? Sim, eu entendi onde o Juliano chegou, mas deixa eu só complementar de Davi. Então é isso. Não existe outro intercessor. Pastor, por que a gente ora? A gente ora em nome de quem? De Cristo. Oração endereçada ao Pai, com a ajuda do Espírito Santo, em nome de quem? De Cristo. Por que a gente ora no final? Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque Ele que é o principal intercessor. Nós estamos usando o nome dEle para chegar à presença do Pai. Entende? Então, é por isso que a gente ora em nome de Jesus. Oração correta é a Deus, Pai, iluminada pelo Espírito Santo, e em nome do Filho, Jesus Cristo. A gente sempre, quando orar, tem que ter isso em mente. Esse movimento na oração, né? Então, a mesma coisa como rei, ninguém é dono da igreja. Ninguém é dono da igreja. Se você vai para uma igreja que ela é independente e o cara é dono, saia dela. Saia. Ele não tem autoridade para ser dono de nada. Ele tem que prestar conta a alguém. Como é que eu sei que uma igreja é verdadeira? Quando os seus líderes estão prestando conta a alguém. Não tem nenhum líder que se autogoverne só. Essa é uma igreja séria. Quando ele está prestando conta sempre a alguém, a outra instituição, essa é uma igreja que está debaixo da vontade do Senhor. Se é uma igreja independente que o cara é dono, saia. Saia. Ele está criando o próprio império dele. Não é para isso que a igreja serve. Tá? E, por último, essa questão do Juliano, eu quero dizer para vocês que vocês não fiquem com medo dessas profetadas por aí.
Pastor, como é que a gente se comporta em relação a isso? Ouviu alguém dizer alguma coisa? Ore ao Senhor, leia a sua palavra e peça confirmação no decorrer das circunstâncias. Tem muita gente que veio para a América dizendo que Deus tem uma palavra para ele. Aí chega aqui e se frustra. Tem que arrumar a situação de imigração, tem que se manter, tem que mandar dinheiro para o Brasil. Aquela confusão geral. Calma. Além dessas profecias que talvez você ouviu errado, existe uma coisa chamada providência divina. Você não está aqui por um erro. Senão Deus não tinha um controle sobre sua vida. Entenda. Você vai sofrer muitas vezes, vai ter que aprender as lições que você tem que aprender, mas no último estágio, quem trouxe você para cá foi Deus. Você tem que entender isso. Porque senão, você vai conviver com a dúvida, e dúvida é negócio do cão. Você vai viver com a dúvida, dizendo, meu Deus, eu devia estar aqui mesmo, eu devia estar no Brasil. E você nem vive no Brasil, porque você não tem a vida do Brasil, nem vive aqui. E você fica em dúvida. Não, meu irmão. Ah, foi uma profecia errada que eu ouvi, como disse Juliano, traz consequências trágicas, traz. Mas e a obra da providência? E a soberania de Deus? A gente não acredita que Ele pode consertar os nossos caminhos? Pode sim. Eu posso ter vindo aqui errado. Por um entendimento, às vezes por tal do sonho americano, que é orgulho e vaidade do nosso coração, né? Querer ganhar dinheiro, pela idolatria o dinheiro, pelo mamon. Tem muita gente que vem aqui por causa de mamon, não por causa de Deus. Mas às vezes você aqui, Deus vai trazer você para cá, às vezes para se encontrar com Ele aqui. E é aqui que Ele vai lhe ensinar a você deixar de adorar mamon, a você deixar de adorar dinheiro, a você deixar de confiar nas suas estratégias. Está todo mundo agora aí nervoso. Não, porque o presidente vai botar todo mundo embora. Ei. Slow down. Calma. Quem é Trump diante do Deus Todo-Poderoso? Eu quero saber. Quem é esse homem? Que ora aparece e logo desaparece. Desapareceu há 4 anos atrás. Voltou de novo. Vai sumir. 4 anos atrás ele some de novo. E Deus está onde? No seu santo e sublime trono, assentado nas alturas, governando a minha e a sua vida. Calma. Calma lá. Mas pastor, está todo mundo errado, está todo mundo ilegal. Sim, você se colocou nessa situação, não deveria ter se colocado. Não vamos apoiar aqui. O erro a gente chama aqui de erro. Pecado a gente chama de pecado. Está errado. Mas você tem chance de procurar consertar ou não? Tem, procure. Ah, vai custar milhões. Não importa. Meu Deus é o dono da prata e do ouro. E Ele pode consertar qualquer situação aqui. Qualquer uma, eu não duvido. Agora, por causa disso, você já estando, você vai agora dar uma de louco, desesperado, jogar tudo, sair correndo, blá, blá, blá. Calma. Cuidado, viu? As propagandas aí, as noticiárias, agora é só isso. Mas, pastor, aconteceu do lado da minha vizinha, sim, mas não chegou na tua casa. E se chegar, você não tem pátria? Você é um desterrado nesse mundo? Por acaso? Por que o Deus daqui não vai te servir lá no Brasil se você tiver que voltar? Por quê? Por quê? Calma, gente. Não precisa desespero. Calma. Vamos procurar arrumar nossa situação de quem está aqui? Vamos. Não por causa de Trump. Por causa do Deus Rei das Nações, que quer que a gente esteja correto em tudo e qualquer lugar. Aí por causa dele é um bom motivo. Mas por causa de Trump? Por causa de Obama? Por causa de Biden? Qualquer um? Não, senhor. A gente tem que fazer as coisas corretas porque Deus manda a gente fazer as coisas corretas. E não por causa de homem nenhum. Agora, você passou o tempo todinho não obedecendo às orientações que vinham da parte de Deus. Agora você vai se incomodar porque Trump agora quer botar todo mundo para a rua. Calma, rapaz. Você está temendo mais a homem do que a Deus. E você não tem que temer mais aos homens do que a Deus. Você teme a Deus e não aos homens. Entende? Então, por favor, meus irmãos, cuidado.
E lembre-se, Deus está cuidando de você aqui, agora, onde você está, na situação que você esteja. Deus é o seu Deus e cuida de você aqui, agora. Amém? Eu tenho que parar, que o almoço, o dedão ali já apontou. Eu tenho que parar por causa do almoço. Mas já passamos há uns 10 minutos. Então, quero agradecer muito pela participação de vocês e dizer a vocês que estou à disposição para qualquer tipo de pergunta e questionamento que vocês queiram. A gente vai almoçar juntos aí. Amém? Vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos demais pela Tua palavra nessa manhã, tanto na pregação quanto na escola bíblica. E Deus, que a gente guarda ela no nosso coração, para nós louvarmos ao Teu nome, bendizer ao Senhor o tempo todo, Pai. Por favor, que a gente se comporte como Enoque, que quer andar com o Senhor. E que assim a gente glorifique o Teu nome. E obrigado pelo ofício de Cristo como profeta, sacerdote e rei. E que Ele continue falando para nossas vidas como profeta, intercedendo por nós diante do Pai e reinando absoluto sobre nossas vidas. Que a gente só queira fazer o que Deus mandar. Nós te pedimos isso, Senhor, pedindo que o Senhor guarde nosso coração e abençoe o alimento que nós vamos tomar agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você que vai almoçar conosco, não vá embora, fique aí. Isso é um grande prazer ter todo mundo junto. E aos homens da nossa igreja,